Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer um porta-papel higiênico de garrafa PET e em crochê. Bom, nós vamos utilizar 3 garrafas de refrigerantes, daquela de 3 litros. Nós vamos cortar 3 partes dessa na medida de 10 centímetros. Então, de uma ponta a outra aqui, certo? E nós vamos também estar cortando uma parte, que é a parte do fundo da garrafa, na altura de 8 centímetros. Nós vamos estar usando este alicate para poder estar perfurando o plástico, certo? Nós vamos perfurar os furos na medida de 1 centímetro a outro furo. Para poder riscar, nós vamos estar usando essa caneta retroprojetora. Vamos usar para riscar também a fita métrica e vamos estar usando ela também como régua. Eu achei que ficou mais fácil para poder acompanhar o contorno da garrafa. Bom, e por último, nós vamos usar a tesoura para cortar. Bom, aqui, como vocês estão vendo, eu usei essa flor, que é a flor Nat. Ela é criação da nossa professora Simone Eleutério. Então, e nós vamos estar colocando o vídeo no blog. Quando eu postar, já vou deixar ali para vocês estar acompanhando. Então, deixei ela pronta até na parte das alças, para poder explicar o restante da montagem em crochê, para poder estar aplicando na garrafa, né? Então, aqui nós temos 8 alças. Então, nós vamos usar o barbante número 6. Bom, vamos iniciar então. Nós vamos estar colocando uma argolinha na agulha, certo? Nós vamos estar pegando a nossa peça e vamos, dessa forma, nessa posição, nós vamos estar colocando a agulha na alça e vamos prender o nosso barbante. Vamos subir 3 correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto. Vamos trabalhar mais 3 pontos altos. Vamos subir agora uma correntinha, mais 4 pontos altos. Dois, 3, 4. Ficando dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Vamos subir uma correntinha. Na próxima alça, nós vamos trabalhar mais 4 pontos altos, certo? 2, 3, 4. Vamos subir mais uma correntinha e na próxima alça nós vamos trabalhar mais 4 pontos altos, 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. No caso aqui seria um ponto alto, 2, 3, 4. Vamos subir mais 2 correntinhas. E mais 4 pontos altos. Uma, 2, 3,
nós vamos trabalhar 4 lados. No caso aqui, nós fizemos 4 pontos altos, certo? 2 correntinhas, 4 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos, outra correntinha e mais 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Aí na próxima alça, nós trabalhamos 4 pontos altos e trabalhamos a ponta aqui, com mais 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos. E vamos trabalhando dessa forma até o finalzinho da carreira. E aqui no final nós vamos arrematar com ponto baixíssimo. Bom, daqui a pouco nós voltamos com a peça, ou seja, a carreira já pronta. Bom, estamos de volta e estamos findando a nossa carreira. Vejam que na última alça aqui trabalhei 4 pontos altos, vou subir uma correntinha, vou na terceira correntinha do primeiro ponto alto aqui do início, introduzir a minha agulha, buscar o meu fio e arrematar. Bom, eu preciso chegar aqui no último ponto alto aqui. O que que eu vou fazer? No segundo ponto alto aqui, vou introduzir a agulha, buscar o meu fio, arrematar. Vou no terceiro, busco o meu fio, arremato. Vou no quarto, busco o meu fio e arremato. Cheguei no quarto, vou subir 3 correntinhas. No meio da alça aqui, vou trabalhar um ponto alto. Certo? E no primeiro ponto alto dos próximos 4 pontos altos, vou introduzir a agulha, fazer mais um ponto alto. Então, bom, por que que eu fiz só 3 pontos altos? Porque se eu fizesse 4, aqui iria tombar. Como eu preciso que fique reto, então eu fiz só 3. Então, agora eu vou subir uma correntinha, vou no quarto ponto alto da carreira de baixo, vou fazer um ponto alto, vou no meio da alça trabalhar mais 2 pontos altos, e no primeiro ponto alto da carreira de baixo, vou trabalhar meu quarto ponto alto da carreira de cima. Vou subir agora uma correntinha, vou no quarto ponto alto da carreira de baixo, fazer meu primeiro ponto alto, no meio aqui vou fazer mais 2 pontos altos, e no primeiro ponto alto da carreira de baixo, vou fazer meu último ponto alto da carreira de cima. Uma correntinha. Bom, como eu fiz 3 pontos altos no início, eu vou findar aqui com mais 3 pontos altos. No quarto ponto alto da carreira de baixo, eu vou fazer um ponto alto. No meio da alça, mais outro ponto alto. E nos próximos 4 pontos altos, no primeiro aqui vou fazer outro ponto alto. Ficando dessa forma aqui, como vocês estão vendo. 3 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos, outra correntinha, 4 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos. Bom, vou virar o meu trabalho, vou subir 5 correntinhas, vou fazer um ponto alto no último ponto alto da carreira de baixo aqui, vou introduzir a minha agulha, um ponto alto, formando um quadrado aqui. Vou no meio aqui trabalhar 2 pontos altos. No primeiro ponto alto da carreira de baixo, vou trabalhar um ponto alto da carreira de cima. Agora aqui, para não poder estar tombando também, eu vou fazer uma correntinha. Vou no quarto ponto alto da carreira de baixo, faço o meu primeiro ponto alto da carreira de cima. 2 no meio. E um ponto alto no primeiro ponto alto da carreira de baixo, formando 4 pontos altos. Uma correntinha, no último ponto alto da carreira de baixo, faço o meu primeiro ponto alto da carreira de cima,
2 pontos altos no meio, um ponto alto no primeiro ponto alto da carreira de baixo. Bom, aqui eu vou, como eu fiz 3 correntinhas mais 2, 5, no caso são 2 correntinhas aqui na ponta. Então, eu vou fazer 1, 2, e no terceiro ponto alto da carreira de baixo aqui eu vou introduzir a minha agulha e fazer meu último ponto alto, ficando dessa forma. Vejam que agora, nas pontas terminamos com os quadrados, certo? Na de baixo nós terminamos com os 3 pontos altos, e aqui não. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos subir um ponto alto, vamos virar, e vamos fazer um ponto alto no meio, e um ponto alto no primeiro ponto alto da carreira de baixo, certo? Nós vamos trabalhando dessa forma até terminar as 11 carreiras. E depois, nós iniciamos a parte de baixo, trabalhando também 11 carreiras da mesma forma. Bom, daqui a pouco nós voltamos com o nosso trabalho já terminado, a primeira parte. Bom, estamos de volta, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Aqui, como vocês estão vendo, eu trabalhei 11 carreiras na parte de cima e falei para vocês que ia trabalhar mais 11 aqui. Só que eu trabalhei apenas 10, porque a 11ª eu vou estar emendando com a parte de cima. O que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos... Essa parte de cima, nós vamos deixar para dentro. Nós vamos estar unindo dessa forma, como vocês estão vendo. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fazendo nosso primeiro ponto alto, vamos puxar o nosso fio, vamos pegar a parte de lá, na direção do ponto alto aqui, nós vamos introduzir a agulha, pegar o fio da espera e vamos passar ele pro lado de cima. Vamos dar uma laçada e vamos arrematar dessa forma. Lembra-se que aqui nós começamos com um quadrado, então aqui nós vamos ter que fazer um quadrado. Como eu já puxei uma correntinha, vou puxar mais uma, vou dar uma laçada e fazer o meu próximo ponto alto. Puxar o meu fio, vou aqui no primeiro ponto alto dos 4 pontos altos que fizemos, vou introduzir a minha agulha no fio da espera, passar ele para cima e vou arrematar. Vou fazer mais um ponto alto aqui no meio, puxar o meu fio, vou no segundo aqui, vou pegar o fio, vou puxar e vou arrematar. Bom, fizemos 2 pontos altos, vamos fazer mais um ponto alto, completando 2 pontos altos no meio. Puxar o nosso fio, vamos no terceiro aqui, introduzir a nossa agulha, pegar o fio da espera, passar ele do outro lado e arrematar. Agora, nós vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto alto da carreira de baixo. Certo? Completando meus 4 pontos altos, unindo com os 4 pontos altos da outra parte, como vocês estão vendo aqui. Certo? Agora, lembra-se que quando a gente trabalha 4 pontos altos, nós vamos agora trabalhar uma correntinha. Vamos dar uma laçada, vamos no último ponto alto dos 4, introduzir a agulha, puxar o nosso fio e trabalhar um ponto alto. Puxamos, vamos no primeiro da parte de lá, pegamos o fio da espera, passamos para o lado de cima, damos uma laçada e arrematando, fazendo o nosso quadrado. Na verdade, ele não fica um quadrado, né? Mas eu tenho que fazer ele com uma correntinha para poder o trabalho não estar abrindo. Bom, agora no meio nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, são 1, puxamos o fio, vamos no segundo aqui, pegamos o fio da espera, passamos para o lado de lá e arrematamos. Terceiro,
certo? Sempre dessa forma. Pegamos o terceiro de lá, passamos e arrematando. Vamos agora no primeiro ponto alto da carreira de baixo, trabalhamos um ponto alto, puxamos nosso fio, vamos no último da parte de lá, pegamos o fio, passamos para o outro lado e arrematamos. Vamos fazer, como nós fizemos uma correntinha aqui arrematando, nós vamos aqui no quarto da parte de baixo, fazemos um ponto alto, puxamos o fio, vamos no primeiro aqui, sempre dessa forma como vocês estão vendo, certo? Vamos no meio agora, puxamos o fio novamente e arrematamos. Vamos agora no terceiro. Introduzimos a agulha aqui no terceiro, buscamos nosso fio, puxamos e arrematamos. Agora, vamos fazer um ponto alto aqui, no primeiro ponto alto dos 3 aqui finais. Vamos fazer um ponto alto, puxar o nosso fio, vamos aqui no último da parte daqui de cima, vamos pegar o nosso fio, passar para o outro lado e arrematar. Bom, arrematando, nós fizemos uma correntinha. Vamos aqui no primeiro ponto alto da carreira final aqui. E vamos fazer um ponto alto. Ficando dessa forma como vocês estão vendo. Tá vendo? Nós prendemos. Deixa eu puxar aqui. Aliás, deixa eu arrematar. Deixa eu estar cortando. Deixei um pedaço mais ou menos para poder eu vou ensinar vocês a esconder o fio. Bom, aqui nós estamos do avesso, nós vamos virar do lado direito. Tá vendo? Aqui ele fica dessa forma. Certo? Então, aqui agora eu vou ensinar vocês a esconder o fio. Nós vamos pegar uma agulha de bordado, aqui como vocês estão vendo, nós vamos introduzir a linha do barbante, certo? E nós vamos esconder o fio por debaixo do barbante, no avesso, dessa forma. Não tem lugar certo para vocês esconder o fio. Onde vocês verem que dá para esconder, vocês introduzem a agulha e vão escondendo. Dessa forma. Certo? Bom, eu vou terminar ele e já nós voltamos para a outra parte. Bom, estamos de volta para dar sequência ao nosso trabalho. Aqui, como vocês estão vendo, eu já coloquei a peça em crochê sobre o plástico da garrafa PET, certo? Ficando dessa forma, como vocês estão vendo. Notem que a parte do crochê é um pouco menor do que o pedaço que eu cortei do plástico da garrafa. Mas é porque nós vamos trabalhar agora em ponto baixo. Bom, vamos pegar o fio. Eu vou usar uma agulha 3 para poder estar entrando no furo. Se eu usar a 3,5, ela não entra. Então, vamos agora colocar uma correntinha na agulha, pegar a nossa peça. Nós vamos começar da parte do meio do crochê. Vamos introduzir a agulha aqui no primeiro ponto alto. Vamos passar pelo furo. Ele entra um pouquinho apertado, mas entra. Vamos buscar o nosso fio lá atrás, passar para o lado de cá, sobrando 2 correntinhas na agulha, nós vamos dar uma laçada e vamos fazer um ponto baixo, certo?
Novamente, nós vamos no próximo ponto alto, passar pelo furo, buscar o nosso fio lá atrás, dar uma laçada e fazer um ponto baixo, certo? Novamente, vamos no terceiro, passar a nossa agulha pelo furo, dar uma laçada. Essa é a parte mais chata do porta-papel higiênico, porque é meio complicado, mas fazer o que, né? A gente tem que passar por alguma dificuldade para ver o nosso trabalho pronto e depois ver o fruto. Então, sempre dessa forma, nós vamos trabalhando em ponto baixo, prendendo. Ele vai ficando aqui, ó, preso, como vocês estão vendo. E aqui vai ficando dessa forma. Bom, eu vou terminar essa carreira do lado de cima e a de baixo, e já já nós voltamos. Bom, estamos de volta para dar sequência ao nosso trabalho. Bom, aqui, como vocês estão vendo, eu já trabalhei este lado todo em ponto baixo e desse também. E finalizei e escondi os fios. Bom, agora nós vamos pegar o fio azul e vamos estar colocando uma argolinha na agulha. Vamos introduzir a agulha em qualquer ponto baixo aqui da ponta. Vamos estar buscando nosso fio lá atrás e vamos arrematar com ponto baixo, certo? Pronto. Prendi meu fio. Agora vamos dar sequência. Introduzir a agulha no próximo. Buscar o fio. Outro ponto baixo. Introduzir a agulha, buscar o fio. Outro ponto baixo. Vamos dar sequência sempre dessa forma. Buscar o fio lá atrás, uma laçada, um ponto baixo. Novamente. Vamos introduzir a agulha. Deixa eu puxar mais pra cá para vocês verem melhor. Certo? Sempre dessa forma. Busco o fio. Uma laçada, outro ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa maneira até toda a volta do trabalho, desse lado e desse também. Bom, daqui a pouco nós voltamos. Eu vou explicar para vocês como esconder os fios. Bom, estamos de volta. Já terminei de contornar um lado de azul. E vamos finalizar agora esse lado, introduzindo a agulha na primeira correntinha do primeiro ponto baixo, buscar o nosso fio lá atrás e vamos estar arrematando com ponto baixíssimo. Dessa forma aqui, vamos puxar o fio e arrematar, para não soltar o fio. Dessa forma aqui. Bom, agora nós vamos cortar o nosso fio, vamos puxar, arrematando. Bom, esse aqui é do final e esse é do início. Eu vou pegar o fio do início e vou esconder no meio dos pontos baixos, dessa forma aqui. De trás para frente. De frente para trás. Vamos procurar esconder um bom pedaço para não soltar. Certo? Vou aqui mais uma vez. E vamos estar cortando. Da mesma forma, nós vamos fazer desse lado aqui, jogando para trás o fio. Vamos introduzir a agulha,
Passar o fio pra frente. De trás pra frente nós vamos puxar o fio, levar lá pra trás. Sempre dessa forma. Puxo o fio pra frente. Puxo o fio pra trás. A gente esconde um bom pedaço para depois estar cortando. Sempre dessa forma. Bom, nós vamos cortar agora, terminando essa parte, ficando dessa forma. Já trabalhamos 3, ficando pronto os 3. Então, na próxima etapa, eu vou ensinar a fazer a parte de baixo. Então, essa parte aqui eu vou iniciar na segunda parte, no segundo vídeo. Bom, por hoje é só e até o próximo vídeo.